Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Paulo diz, no ensino mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário não seja envergonhado, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Ele está dizendo que um bom testemunho cala a boca de qualquer opositor da fé. Ele segue dizendo, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Uma outra tradução diz, a fim de ornarem, embelezarem a doutrina de Deus. O bom testemunho embeleza a doutrina, o mal acaba com a beleza da doutrina. Ou seja, nós temos a responsabilidade de viver um evangelho que não seja meramente teórico, que seja prático, que manifeste exemplo, boa conduta. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando falamos de escândalo, nós estamos falando de pessoas que deixaram de ser boa referência, bom exemplo, para se tornar uma péssima referência e um mau exemplo. Agora, a pergunta a ser feita aqui na sequência, depois de pensar no que é evitável e o que é inevitável, entender o princípio de exemplo, e aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo nesse terceiro lugar, é como lidar com os escândalos. Se na perspectiva coletiva, eles são inevitáveis e vão aparecer, a pergunta é só quando, onde, por meio de quem? Quando surgirem, como eu e você vamos lidar com isso? Eu acredito que Jesus, que era intencional em tudo que falava e ensinava, Ele queria nos preparar para isso. Eu sempre digo que a decepção é proporcional à expectativa. E muitos de nós criamos fantasias, expectativas são fantasiosas, exageradas, a respeito de muitas coisas. Alguns entram no casamento com uma expectativa acima da realidade e a decepção será proporcional. Outros tendem a viver ou procurar viver a vida profissional dessa forma. Em todas as áreas funciona assim e na igreja não é diferente. Essa é a razão pela qual desde o início da igreja, 18 anos atrás, eu lembro que durante muitos anos só eu dava aqui o curso de membresia. Era um momento de, usando a linguagem dos meus amigos nordestinos, dizer onde é que você está amarrando seu jegue. Então a gente dizia, a igreja assim, nós cremos nisso, nós trabalhamos dessa forma. E desde o início eu dizia, no final vou fazer uma promessa a vocês. O povo ficava curioso, a gente dizia, pastor, a promessa, eu dizia no finzinho. E quando chegava o fim, se não falava, sempre tinha um que cobrava. Pastor, a promessa. Eu dizia, a minha promessa é a seguinte, nós vamos falhar com vocês. Então dizia o quê? Eu dizia, eu garanto, empenho a minha palavra, que nós vamos falhar com vocês. Nós não queremos, mas em algum momento eu sei que nós vamos falhar. Agora, nesse ambiente, onde nós não queremos falhar, mas vamos falhar, quando falhar, nós vamos manifestar uma grande disposição de consertar depois. As pessoas diziam, pastor, por que essa promessa? Eu dizia, porque eu quero derrubar a sua expectativa. Nós não somos um ambiente de gente perfeita. Nós vamos falhar. E quando eu olho para Jesus ensinando essas coisas, eu acredito que não é muito diferente. Nenhum de nós pode deduzir que mesmo líderes estejam acima de qualquer suspeita. Isso não existe no mundo cristão, numa fé ensinada nas Escrituras. Nós temos a mania de olhar para homens e mulheres que Deus usa quase como aquela mentalidade dos gregos antigos, são semideuses. Não. Quando a Bíblia fala de homens que Deus usou como Elias, diz semelhantes a nós, sujeitos às mesmas paixões. Traduzindo, farinha do mesmo saco. Eu e você precisamos entender isso. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 5, verso 19. Paulo diz assim, não aceite denúncia contra presbítero. Na cartilha de alguns líderes, o versículo só vai até aqui e para. Isso poderia sugerir que então eles estão acima de qualquer suspeita. Quem são os presbíteros? Não são apenas os pregadores, os pastores. Eram os homens de governo que lideravam, supervisionavam a vida da igreja. Mas ele continua e diz, não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ele está dizendo, se for só a palavra de um contra o outro, o processo disciplinar não anda. Porque essas pessoas não chegaram até esse lugar sem construir uma vida de exemplo. Em 1 Timóteo 3, Paulo diz, se alguém almeja episcopado, excelente obra almeja. Ele diz, mas o bispo tem que ser, e aí vem uma lista de qualificações. Se você só uma lista que ele faz dos bispos, na sequência dos diáconos, eliminares repetidas, você tem uma lista de 16 características explícitas. Dá para tomar mais uma ou duas por inferência. Das 16 explícitas, só uma diz respeito à habilidade, apto para ensinar. Todas as outras 15 são traços de caráter.
Agora, qual é o modelo de formação de líder da igreja, generalizando dos últimos séculos? A gente manda um camarada 4 anos para o seminário, estudar teologia, aprender muito para voltar apto para ensinar. Só que 15 das 16 características são traços de caráter, e a maioria sai de 4 anos de teologia sem nunca ter tido uma aula sobre caráter. E nós começamos a tornar o processo de formação de líderes cada vez mais complicado, porque valorizamos habilidades e subestimamos a importância de um caráter. De acordo com o princípio bíblico, para chegar lá, ele tinha que ter uma história exemplar. Mas se depois de chegar, perder o exemplo, tem que sair do lugar que está. Apocalipse capítulo 2, carta à igreja de Éfeso, o Senhor falando com o anjo, o mensageiro da igreja de Éfeso, disse: se você não se arrepender, eu tiro de você o candeeiro que eu lhe entreguei. Se você ler Apocalipse 1, na visão João vê 7 estrelas e 7 candeeiros. A Bíblia diz que os 7 candeeiros eram as 7 igrejas. E as estrelas eram os anjos, os mensageiros das igrejas. O Senhor está falando para o mensageiro: se você não arrepender, eu tomo de volta a igreja que eu lhe confiei. Porque para entrar no ministério tem que ser exemplar, e para permanecer também. Se o exemplo for comprometido, a liderança também está comprometida. Agora, quando a Bíblia apresenta líderes falhos, sujeitos a processos disciplinares, eu e você vão tentar criar uma ideia de que isso nunca vai acontecer. Eu queria poder prometer a você que no nosso meio isso nunca vai acontecer. Não posso, até porque já aconteceu. Anos atrás, quando ainda usávamos o prédio e a estrutura da Água Verde, eu passei um dos momentos de maior dor e vergonha da minha vida. Tive que vir diante da igreja anunciar não apenas um processo disciplinar para um membro da equipe pastoral, mas tive que publicamente pedir perdão pela má conduta de um dos nossos. Eu nunca senti tanta dor no meu coração, tanta vergonha, como naquele dia que eu tive que vir a público. Ou seja, quando nós olhamos para a nossa própria história, não dá para garantir que os escândalos não acontecerão. A pergunta é, quando acontecerem, como eu e você vamos nos conduzir? Como eu e você vamos nos comportar? Agora preste atenção, isso não significa que esteja tudo bem falhar. Jesus diz: ai do homem por meio do qual vem escândalos. Sabe o que ele está dizendo? Ele diz: eu vou tratar do assunto com seriedade. É mais grave do que a maioria de vocês imaginam. Em Mateus, no capítulo 13, nos versos 41 e 42, no final da parábola do joio e do trigo, Jesus diz: mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalon, os promotores de escândalos, as pedras de tropeço, e os que praticam a iniquidade, os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. É indiscutível que haverá juízo. Jesus fala de pessoas que no último dia vão dizer: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós curamos enfermos. Ele não vai dizer: mentira, não fizeram isso. Ele não vai dizer: coisa nenhuma, não foi no meu nome. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vocês praticam iniquidade, eu não vos conheço. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não me representam. Porque fazer as minhas obras sem manifestar o meu caráter não dá a vocês o direito de me representarem. Então nós não podemos olhar e simplesmente dizer: não vai acontecer. Ao mesmo tempo, quando acontece, a gente diz: o juízo será severo. Ao mesmo tempo, precisamos entender que pessoas como Davi, chamado de um homem segundo o coração de Deus, que caem e se arrependem, precisam encontrar no nosso meio um ambiente de restauração. Gálatas capítulo 6, verso 1 nos fala a respeito disso. O texto diz de uma maneira muito clara: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês são espirituais, restaure essa pessoa com espírito de brandura. Outra versão diz com mansidão. Mas ele também diz: e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Ele está dizendo: mesmo vocês, os espirituais, que podem ajudar a restaurar, cuida, porque o que aconteceu com ele poderia acontecer com você. Traduzindo, ninguém está acima de qualquer suspeita. O ambiente de amor e restauração não significa um ambiente de está tudo bem, pode fazer. Nós precisamos ter uma cultura, uma mentalidade forte para fazer todo o possível, para asfixiar toda a possibilidade de escândalo no nosso meio. Quem está entendendo, diga amém. E precisamos entender: o assunto é sério e merece juízo, julgamento diferenciado. Mas a pergunta a ser feita é: e se alguém falhar? O que eu e você podemos fazer? Nós podemos escolher não promover o escândalo, mas não podemos escolher pelos outros. E outros escolherão promover o escândalo. E quando isso acontecer, a pergunta é: como eu e você devemos nos comportar? Eu quero te apresentar 4 perspectivas e vou te dar o fundamento bíblico. A primeira delas é: não se afaste de Jesus por causa dos que tropeçaram. Você pode repetir isso comigo? Diga: não se afaste de Jesus
Vamos fazer melhor, fala para o vizinho ao lado. Pastor, eu não falo com estranho, se apresenta antes então. Fala para o vizinho ao seu lado, diga, não se afaste de Jesus por causa dos que tropeçaram. Em Filipenses 3,18, o apóstolo Paulo diz, pois muitos andam entre nós, está falando de gente do meio, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, agora eu digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. No nosso meio surgirão gente que pela sua conduta não são promotores da mensagem da cruz, eles se tornaram inimigos, eles estão trabalhando contra ela. A pergunta a ser feita é, eu vou permitir que um inimigo da cruz me coloque contra aquele que morreu por mim na cruz? Eu vou deixar que a queda dele seja desculpa para que eu esfrie e me afaste de Jesus? De jeito nenhum. E aí nós voltamos para Hebreus capítulo 12, verso 1. Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Ele começou a minha fé, ele termina. Eu não vou deixar nenhuma dessas pessoas abortar o processo ou me roubar do relacionamento com ele. Quem está entendendo, diga amém. Segunda verdade, não desvalorize a palavra pelo não cumprimento dos que a ensinaram. Eu tenho visto muita gente. Quando eu falo muita gente, não são só gente que nós recebemos aqui. A maior igreja hoje no Brasil não se reúne nos prédios, não está em contato com os outros irmãos. Ela é composta de muita gente decepcionada pelo mau testemunho de muitos outros. Agora a pergunta a ser feita é, o não cumprimento da palavra por parte daqueles que a ensinaram invalida a verdade da palavra de Deus? Sim ou não? Vamos ver o que Jesus, o cabeça da igreja, ensinou, Mateus 23, de 1 a 3. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, portanto façam e observem tudo, não uma parte, tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem suas obras, o que dizem e não fazem. Jesus está confrontando um bando de religiosos hipócritas. Ele está dizendo, se vocês olhar para o comportamento deles, não merece ser imitado. Porque eles não vivem o que estão ensinando a vocês. Mas o que eles estão ensinando não é um código de comportamento humano, é a palavra de Deus. Então obedeça a tudo o que eles ensinarem, enquanto eles estiverem ensinando a palavra. Só não olhe para o comportamento deles e não imite o mau testemunho deles. Mas sabe o que Jesus está dizendo? O não cumprimento da palavra por parte dos que ensinam não invalida a veracidade da palavra de Deus que nos alcançou. E nós temos um compromisso com a palavra, independente do bom testemunho de quem ensina. Quem está entendendo, diga amém. Se inscreva para receber mensagens da palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.